Fala galera, boa noite. A gente está aqui novamente para poder falar um pouquinho sobre os nossos conteúdos, né? Estamos na segunda semana dessas aulas online e a gente vai voltar um pouquinho a falar de Mendel, sobre as suas teorias, sobre o quão importante esses estudos foram, né? O quanto contribuíram aí para a nossa ciência. Beleza, pessoal? Galerinha, só para a gente poder entender um pouquinho, Mendel foi um dos pioneiros no estudo da genética. Na verdade, Mendel foi o primeiro, por isso ele é considerado o pai da genética. Ainda quando não se conhecia nada, Mendel tentou entender como se dava esse processo, né, da diferenciação entre os diversos seres vivos que habitavam e que habitam ainda o nosso planeta. Beleza, pessoal? Então, nós já falamos um pouquinho sobre a primeira lei de Mendel, a lei que dizia que os fatores propostos por Mendel se separavam, segregavam durante o processo de formação dos gametas, certo? Lembrando que Mendel, no seu primeiro estudo, isso é lá na primeira lei de Mendel, ele estudou como se dava a característica das ervídeas. Já expliquei para vocês por que o Mendel escolheu as ervídeas. E no segundo estudo, né, dando continuidade aos estudos de Mendel, falando agora da segunda lei de Mendel, Mendel continua estudando as ervídeas, isso porque são seres que apresentam características muito bem definidas. Beleza, pessoal? Vamos lá. A segunda lei de Mendel, também chamada de lei de segregação dos fatores independentes, tá? Propõe um estudo acerca de dois ou mais fatores, duas ou mais características. E aí a ideia é propor que essas características estão em locais distintos dentro de um cromossomo, beleza? E que na verdade essas características, por mais que possam aparecer na verdade, possam aparecer em números mais evidentes do que outros, elas são totalmente independentes. Vamos lembrar a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel, o estudo proposto por ele, dizia que Mendel trabalhou com ervilha, só para a gente poder relembrar. Dizia que haviam ervilhas amarelas e ervilhas verdes, beleza, pessoal? E aí essas ervilhas, elas apresentavam características que se sobressaíam em um grupo, né? Características que se sobressaíam em relação a outras características, certo? Então, as ervilhas amarelas, elas sempre apareciam independente, né? Se tivesse outra ervilha de coloração verde, lembra? Então, só que também existiam ervilhas que apresentavam a sua superfície, a casquinha, lisa ou rugosa, beleza? E é esse estudo que a gente vai ver agora, só para a gente poder entender. Na segunda lei de Mendel, a gente vai tratar do dihibridismo, isso é, duas características se apresentando de forma híbrida, de forma diferenciada, diferente uma da outra, ok? E aí a gente também vai entender o que é essa segregação independente, tá, pessoal? Coloquei um esquemazinho aqui no quadro só para a gente poder entender e observar como se dá o processo de formação dos nossos cromossomos. E também como se dará, na verdade, formação dos cromossomos não, como se dará o posicionamento, tá, dos genes alelos dentro de um cromossomo ou mais que um cromossomo. E também como se dará a formação de um gameta, beleza? Vamos lá, pessoal. Só para a gente poder entender, e eu voltei nessa ideia de apresentar genes, tá, de forma dominante, de forma recessiva, utilizando a letra A e a letra B, tanto maiúscula quanto minúscula, tá?
Só que a gente pode apresentar qualquer estrutura desde que a gente entenda que uma vai representar um gene dominante, enquanto que outra vai representar um gene recessivo. Beleza? Show de bola. Pessoal, eu desenhei ali 4 cromossomos, quatrinho, cromossomos, tá? E em cada cromossomo a gente apresentou um alelo, um gene diferente. Lembrando que esse gene foi o que Mendel chamou de fator, beleza? Nos seus estudos, até porque Mendel não sabia nada de genética. Não só Mendel, como ninguém naquela época sabia nada de genética, tá? Então, os fatores propostos por Mendel, a gente hoje já sabe que são os genes, tá? E aí são 4 cromossomos apresentando 4 genes distintos, em que um se apresentava na forma dominante e o outro se apresentava na forma recessiva, tá? 2 genes dominantes, 2 genes recessivos, beleza? E aí a gente sabe, lá na primeira lei, que esses genes, eles estavam em gametas distintos. Quantos gametas nós temos? Quantos? Ah, isso aí. O homem tem o espermatozoide, enquanto a mulher tem o óvulo, ok? E quando o novo indivíduo era formado, nós recebíamos um gene do nosso pai, que estava presente no gameta lá do nosso pai, e outro gene da nossa mãe. Isso também acontecia com a ervilha, belezinha, pessoal? Então, só para a gente poder entender, apesar de apresentarem heterozigose lá nos gametas, se a gente sabe, tá, que esses gametas se separam, tá, durante o processo de formação de novo indivíduo, durante a fecundação, esses gametas poderiam se dar da seguinte forma, tá? O gameta Azão dominante, ele vai se ligar ao gameta Bzão, né, do pai ou da mãe, ou ao gameta Bzinho, beleza? Enquanto que o gameta que apresentava o gene Azinho, ele poderá se ligar ao gameta que apresenta o gene dominante Bzão ou ao gameta que apresenta o gene Bzinho recessivo, pessoal. E aí a gente tem a seguinte proporção: Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho. Beleza, pessoal? Essa é a primeira parte para a gente poder entender durante a formação dos gametas que, apesar desse indivíduo que apresenta características iguais ou distintas, ele vai ter a formação de gametas totalmente distintos, e esses gametas estarão carregando ou transportando cromossomos distintos que poderão, tá, ou não apresentar as mesmas características. Beleza, pessoal? Então, a segunda parte do nosso quadrinho é mostrando o cruzamento dessas características, tá? Em indivíduos completamente diferentes, tá? A gente pode entender que ali a gente tem um indivíduo macho e um outro indivíduo que é a fêmea, tá? Com as mesmas formações gaméticas, tá? De forma heterozigótica. Olha lá, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O macho e a fêmea estão cruzando ali na formação desses gametas, de um novo indivíduo. Beleza? E aí, pessoal, como nós estamos estudando mais de um fator, beleza? Quer dizer, no dihibridismo, né, a gente está estudando aí 2 fatores. Óbvio, a gente pode estudar mais fatores na segunda lei de Mendel? Podemos. Enquanto estivermos estudando apenas um fator, uma única característica, primeira lei de Mendel. Se nós estivermos estudando 2 características ou mais, segunda lei de Mendel, tá? Quando a gente estuda 2 características, dihibridismo. 3 características, trihibridismo. 4 ou mais características, polihibridismo, tá, pessoal? Vamos lá. E durante o cruzamento, né,
desses gametas que estão apresentando aqueles cromossomos lá totalmente distintos, com genes, né, dominantes e genes recessivos, a gente tem a formação, tá, de até 16 gametas, ok? Perdão, pessoal, 16 indivíduos, tá? Os gametas estão ali em cima. 16 indivíduos apresentando 16 genótipos totalmente distintos, tá, pessoal? Então, ó, ali na formação do primeiro gameta, em que ambos apresentam genes dominantes, tá? Gametas dominantes, a gente tem uma homozigose dominante, tá? Azão, azão, bezão, bezão, ok? E distributivamente a gente tem a formação fenotípica em 4 proporções, beleza? Ao longo do vídeo, daqui a pouquinho, eu vou mostrar mais detalhadamente o estudo de Mendel, e a gente vai conseguir entender como se dará então essa proporção fenotípica. Mas se a gente levar em consideração a proporção genotípica, a gente também pode encontrar esses genótipos, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho o fone, não sei se vai dar para ouvir, mas talvez, se não der para ouvir, eu consigo complementar durante a explicação amanhã, tá bom? Só um momento. Então, pessoal, só para a gente poder entender, ó, a gente tem esse indivíduo aqui, essa possibilidade de formação de genótipo, tá? Quanto né? Na verdade, ele só tem esse gameta cruzando com esse gameta, azão, azão, bezão, bezão. Um de quanto, pessoal? Um de 16, beleza? Um de 16 possibilidades, beleza? Na segunda possibilidade, a gente tem já um gameta que está apresentando um gene heterozigoto, ok? Então, ó, apesar de aqui estar aparecendo uma homozigose, uma dominância, tá? Aqui a gente já tem um gene que é um gene recessivo, beleza? Então esse gene com esse gene homozigose, esse gene com esse gene uma heterozigose, beleza? E se a gente for procurar, pegar um outro gizinho aqui, esse azulzinho, ó, a gente tem azão, azão, bezão, bezão, ok? Azão, azão, bezão, bezinho. Eu falei bezão, bezão, mas é bezão, bezinho, tá?